O sonho de qualquer brasileiro comum é ganhar na Mega Sena. Você também sonha com isso, tenho certeza. E estamos a exatos 5 concursos que o prêmio principal da Mega Sena não sai, ou seja, o prêmio está acumulado. E quando isso acontece, você já sabe, mais grana para o próximo sorteio. O próximo prêmio está estimado em 70 milhões de reais. Lógico, para quem acertar as 6 dezenas. Mas quanto rende esse prêmio de 70 milhões de reais? E o que você pode comprar somente com os rendimentos mensais? É o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas eu já te adianto, o rendimento mensal pode ser mais dinheiro até do que você venha a ganhar durante toda a sua vida. Mas por que estou gravando um vídeo sobre a Mega Sena? Depois que eu responder essa pergunta, tenho certeza que você vai ter uma visão bem diferente sobre loterias. Meu canal é focado em 4 pilares: mercado financeiro, economia, carreira e oportunidades e finanças pessoais. E o assunto loterias encaixa em 2 desses pilares. O primeiro, lógico, é no pilar de finanças pessoais. E com minhas experiências enquanto gerente da Caixa no atendimento a vários ganhadores de loterias, eu posso trazer uma visão real de quem já esteve do outro lado, administrando e efetuando os pagamentos de loterias. Portanto, eu vi de perto o que um prêmio de loteria pode fazer na vida das pessoas, o quanto pode mudar o destino de uma família e até de gerações dessa família. E outro pilar que as loterias podem ser citadas é sob a ótica da economia. Afinal, a arrecadação das loterias tem várias destinações, sendo as principais esporte, cultura, segurança, seguridade, saúde e outras destinações específicas, como o Fundo Nacional de Apoio à Criança e ao Adolescente, a ASAPAZ e também a Cruz Vermelha. Além, claro, do que vai direto para o governo na forma de impostos. Vou deixar na descrição do vídeo um link para uma página onde você pode ver todas essas destinações mês a mês, inclusive com os valores detalhados. Portanto, as loterias, da forma como funcionam no Brasil, contribuem muito para a economia. Inclusive, o Brasil é um dos países com um dos modelos de loterias mais avançados do mundo, sendo exemplo para vários outros países. Agora que você aprofundou um pouco o seu conhecimento sobre loterias, já pode me dizer se está gostando do vídeo, clicando aí no like e se inscrevendo no canal. E vamos ao que interessa. Quanto rende 70 milhões de reais por mês em poupança, certificado de depósito bancário, o famoso CDB, fundos DI e letras de crédito imobiliário? Importante, a Caixa já divulga a expectativa de prêmio líquido de imposto de renda, ou seja, nesse prêmio de 70 milhões, o imposto de renda já foi descontado, você vai receber ele líquido. Para os cálculos, vamos utilizar aqui a Selic, que está em 3,25% ao ano. Vamos aos resultados então. Primeiro, a poupança. A poupança, ela vai render 6,17% num ano. Isso considerando a Selic de 13,25% ao ano, isso equivaleria a 350 mil reais em apenas um mês, ou seja, com a poupança rendendo 6,17% ao ano, em um mês ela renderia 350 mil reais. Lembrando que a poupança é isento de taxa de qualquer taxa de administração pelas instituições financeiras, pelos bancos e também de imposto de renda, isso para a pessoa física. Vamos ao CDB agora. O CDB, ele teria um rendimento líquido anual aproximado de 9,5%. Isso equivaleria ao mês a 532 mil reais. Lembrando que o CDB ele é isento de taxa de administração, mas ele tem o imposto de renda. Então, o imposto de renda do CDB, num período de um mês, ele vai equivaler a 22,5% sobre somente a rentabilidade. Então, esses 532 mil reais que eu citei já são descontados os impostos. Então, ele já vem líquido. 532 mil reais é o resultado líquido e 9,5% ao ano já é o resultado líquido também da rentabilidade, já descontado o imposto de renda. Lembrando que o CDB, assim como qualquer outro instrumento de investimento de renda fixa, ele vai te tributar numa tabela progressiva, que começa em 22,5% e vai até 15% de tributação sobre os teus rendimentos. Então, no período de curto prazo, menos de 6 meses, seria 22,5%. No final de um ano, já cairia para 20%. Tem que considerar isso na hora da decisão do investimento. Vamos agora para os fundos DI. Fundos DI, ele te daria uma rentabilidade líquida no final de um ano de 9,6% aproximadamente. Isso equivaleria a R$ 535 reais mensais. Lembrando também que o fundo de investimento ele vai ter a tributação como um instrumento de renda fixa, é um fundo aí atrelado à taxa DI e isso já deduz na rentabilidade. Mas os fundos, ele tem, além da tributação de imposto de renda, ele também tem uma taxa de administração
administração. Então, mesmo que você está aplicando lá no seu banco ou na sua corretora, você vai ter a taxa de administração do fundo. Normalmente, para um valor muito alto como esse, você consegue aí taxas bem atrativas na faixa de 0,5% sobre o total investido. Então, vai muito da negociação. Eu utilizei aqui como parâmetro 0,5% de taxa de administração, ou seja, 0,5% de taxa de administração. Essa taxa de administração, ela é anual e é sobre o valor total que você aplicou. Aplicado a nossa rentabilidade mensal, o rendimento líquido num fundo DI seria de R$535 mil. Você não sabe o que é um fundo DI? Um fundo DI é um fundo que ele está atrelado à taxa DI. Eu já vou explicar isso quando eu voltar explicando como que eu montei essa estrutura e essa rentabilidade para você compreender um pouco melhor. Depois nós temos aí a LCI e a LCA, que equivalem, tá? Letra de crédito imobiliário ou letra de crédito do agronegócio, normalmente as mesmas rentabilidades que você consegue negociar no banco, e ela teria aí uma rentabilidade líquida anual de 11,8%, o que geraria uma rentabilidade líquida de R$635 mil para esse valor de 70 milhões. Muito bom, não é mesmo? Claro, é muito bom sim. Qual que é a diferença da LCI e da LCA para o CDB e para os fundos DI? A isenção total, tanto de taxa de administração quanto de imposto de renda para a pessoa física. Então, ela é bem atrativa em cenários de taxas básicas de juros altas. Então, aqui eu utilizei instrumentos de renda fixa. Por que que eu utilizei somente instrumentos de renda fixa? São alguns motivos. Você que acompanha economia, acompanha mercado financeiro, talvez já saiba. Mas se você não sabe ainda, agora vai ficar sabendo. Primeiro, instrumentos de renda fixa te traz mais segurança na hora de fazer o investimento. Afinal, os seus riscos são mais calculados. Por quê? Porque no investimento de renda variável, você não tem panorama nenhum da rentabilidade futura. Pode dar muito bom, como pode dar muito ruim, como pode dar razoavelmente bom e razoavelmente ruim. Então, você não tem controle. Quando você investe em ativos de renda fixa, você já tem um controle maior. Por mais que você não vai ter 100% de controle, você já tem um pouco mais de controle. Ou seja, um ativo de renda fixa, geralmente ele vai te dar alguma rentabilidade positiva. Dificilmente, muito raramente ele vai te dar rentabilidade negativa. Pode acontecer? Pode acontecer. Em raríssimos casos, não vamos entrar aqui no assunto. Só que isso é muito difícil. Normalmente, você vai ter uma rentabilidade positiva. Por que que eu não utilizei tesouro direto também aqui? Porque o tesouro direto, ele deve ser objeto de investimento a longo prazo e não de curto prazo, porque você sofre muito com a marcação a mercado nos tesouros diretos e para você resgatar, você tem um pouquinho aí mais de trabalho, ou seja, a liquidez dele não é tão bom. Então agora que eu já estou entrando nesse assunto, nós vamos falar aí sobre os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses tipos de investimento que eu sugeri aqui, que nós fizemos o cálculo para a rentabilidade de um mega prêmio aí da Mega Sena de 70 milhões de reais. Então vamos lá, a poupança. Hoje ela é um misto, né, de pós-fixado com pré-fixado. Lembrando, pré-fixado é o que você tem pré-determinado quanto vai render. A poupança, a parte pré-fixada dela hoje é 6% ao ano. Qual que é a parte pós-fixada? A correção pela TR, a taxa referencial. Então ela é pré-fixada em 6% ao ano, mais TR, mais taxa referencial. Então ela tem essa variaçãozinha e por isso que hoje está dando aí nos cálculos 6,17% ao ano. Pontos positivos, não tem nenhuma taxa, não tem imposto de renda, não tem administração e não tem imposto de renda. Ponto negativo, a rentabilidade um pouco abaixo do que outros instrumentos do mercado. Mais um ponto positivo, a liquidez imediata. E também se precisar resgatar antes, você perde a rentabilidade ali do valor somente do que você resgatar. Então você tem 70 milhões, resgatou 1 milhão, os outros 69 milhões vai rentabilizar e o 1 milhão que você resgatou antes de completar o aniversário não vai rentabilizar. CDB, qual que é a vantagem do CDB? Vantagem do CDB também é a opção de você ter ele pré-fixado ou pós-fixado. Qual que eu utilizei aqui? O pós-fixado. Pós-fixado atrelado à taxa DI. Normalmente todo CDB pós-fixado ele busca ali, ele vai te pagar um percentual da DI. Nesse caso aqui, para esse valor, eu simulei 95% da taxa DI, que é um valor bastante razoável para o mercado. Então, a taxa DI, ela acompanha muito próximo ali a Selic. Se a Selic está hoje em 13,25, a DI vai estar ali 13,15, 13,18, 13,12, oscilando nessa faixa. Ele está buscando pagar 95% da taxa DI. Então, se você está recebendo 95% da taxa DI, isso significa o quê? Que no mundo de renda fixa pós
pós-fixado, se a Selic baixar para 12,5%, a tua rentabilidade também vai cair junto. Se a Selic aumentar para 14,5%, a tua rentabilidade vai aumentar junto. Então esse é o pós-fixado, essa é uma vantagem. Ele vai acompanhar aí a variação do mercado. Ponto negativo, liquidez a partir de 30 dias. Por que liquidez a partir de 30 dias? Se você resgatar abaixo de 30 dias no CDB, mesmo que seja o CDB flexível, que a gente chama, que após esses 30 dias você pode resgatar normalmente, você perde rentabilidade. Por quê? Porque ele vai tributar. O que isso quer dizer? Se você aplicar no CDB hoje e resgatar amanhã, essa tributação vai chegar a mais ou menos 96%. É bastante alto. Então ele varia ali mais ou menos 4% a cada dia. Isso só zera com 29 dias. Então com 29 dias você tem a isenção total. Claro, é só sobre a rentabilidade. O teu valor que você aplicou não vai sofrer essa tributação. Outro ponto negativo é a tributação de imposto de renda, que começa em 22,5% para 6 meses e pode chegar até 15% a partir de 2 anos de aplicação. Então também tem que levar em consideração. Fundos DI, ponto negativo, taxa de administração. Todo fundo de investimento tem uma taxa de administração. Outro ponto negativo, o imposto de renda também tributa a partir de 22,5% e no máximo 15%. Então vai ter a tributação também. Ponto positivo, ele vai buscar aí 100% da taxa DI. Eu já coloquei lá, fundos DI, ou seja, é um fundo referenciado. É um fundo que ele vai buscar igualar a rentabilidade da DI. E normalmente os fundos conseguem, se tem a gestão ativa, que a gente fala, ou seja, os administradores do fundo, eles fazem todos os tipos de operações para poder alcançar o mesmo índice da taxa DI. E aí que entra a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. Por quê? Não tem taxa de administração, não tem tributação de imposto de renda para a pessoa física e o único ponto negativo é que você vai ter que negociar prazo. Normalmente, se tem aí a partir de 30 dias também, as LC e LCA, mas para esses valores você vai negociar um prazo maior normalmente. Você vai fazer ali alguns ajustes, né? Vai investir um valor num prazo menor e vai investir o valor principal num prazo maior. Mas a LCI e a LCA, por causa dessas isenções de imposto de renda e de taxa de administração, ela tem uma rentabilidade muito boa. Se você conseguir negociar com a instituição financeira uma taxa DI, porque ela também é pós-fixada e também é atrelado a DI, se você conseguir um percentual de DI muito bom, você vai ter a rentabilidade muito boa. Então aqui nesse exemplo nós usamos 90% da DI e 90% da DI ela deu uma rentabilidade aí de 11,8% ao ano. Então realmente é muito bom. No CDB nós negociamos uma taxa de 95% da DI e no fundo DI, como eu já expliquei, como ele é referenciado, seria aí buscando 100% da DI. Se você quiser saber, que você quiser aprender como fazer esses cálculos na prática, que ferramenta eu uso, como que eu calculo, onde que eu busco esses índices, onde que eu consulto as taxas atuais, deixa aí no comentário e a gente faz um vídeo explicando só sobre isso, cada tipo de rentabilidade, cada tipo de investimento a gente pode fazer vídeo sobre isso também, mas eu preciso saber se vocês querem esse tipo de conteúdo para vocês aprenderem. Vamos agora ver a rentabilidade anual, que aí ele muda por causa da tributação. Então, no prazo de um ano, a poupança renderia aí, no final de um ano, R$4.317.000. O CDB já líquido, tá? Já descontado o imposto de renda aqui no resgate, R$7.186.000 de rentabilidade no final de um ano. Fundo DI, também já descontado, tanto imposto de renda quanto taxa de administração, R$7.243.000. LCI e LCA, aí não tem desconto de nada, né? Já vem a rentabilidade líquida, R$8.253.000. É muito dinheiro, não é? Imagina você com R$70 milhões guardado, aplicado, rendendo, no mínimo aí no pior dos cenários hoje, né? Com a Selic a 13,25%, aplicando em investimentos de renda fixa, sem risco de perder rentabilidade no curto prazo, pelo menos, mais de R$500 mil por mês. Então, quantas casas você compraria com R$500 mil aí na tua cidade, aí na tua região? A casa que você
você vive hoje vale quanto? O carro que você tem hoje, quantos carros você compraria? Olha só que cálculos interessantes a gente pode fazer. Então, se você comprar aí um carro zero hoje na faixa de 100 mil reais, você poderia comprar 5 carros zeros todo mês só com a rentabilidade desse valor sem mexer no principal. Ou você conseguiria aí comprar uma, 2 casas, dependendo do local que você queria comprar a casa e do tamanho da casa, do tipo de imóvel que você compraria. Quantas viagens para o exterior, para a Disney, para a Europa, você conseguiria fazer com 500 mil reais. Mas esse é um problema que muita gente enfrenta quando ganha um valor desse. Perde a noção dos valores envolvidos e acaba entrando em muita enrascada. Então, pensando nisso, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como que vocês fazem no caso de você ser um ganhador desse valor, ser um ganhador da Mega Sena. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 2 vídeos. Vou fazer um vídeo explicando como que é o processo de resgate de um prêmio da Mega Sena. Vou explicar todos os passos, todos os cuidados que você deve dar e deve ter ao você ser premiado na Mega Sena. Então, vamos supor, você está lá conferindo o bilhete e ganhou. O que fazer a partir dali? O que fazer a partir do momento do sorteio? Quais são os cuidados? Quais são os passos que você tem que dar? Então, vou fazer um vídeo sobre isso. E vou fazer um vídeo também com um plano de estruturação de decisões de investimento e de gastos para os primeiros 6 meses após você ganhar um prêmio desse tamanho. Pode ser um prêmio menor também aí, 5 milhões, 1 milhão de reais. Isso já muda a vida de muitas pessoas e, infelizmente, as pessoas já acabam tomando decisões muito equivocadas. Eu já vi muita coisa ruim acontecer. Você provavelmente já viu também aí nos noticiários, né? Situações aí de pessoas que ganharam muito dinheiro e tiveram problemas graves, inclusive questão de segurança. Então, deixa aí se você quer ver esse tipo de vídeo, que eu vou produzir ele para vocês e vamos lançar aqui no canal. Inclusive, vamos deixar já aqui nos cardzinhos do vídeo uma playlist falando só de loterias e aí a gente vai incluindo todos os vídeos nessa playlist e você vai acompanhando. Não esquece também já de assinar o canal e ativar as notificações, que assim que sair um vídeo novo você vai receber as notificações. Compartilhe o vídeo com os amigos, com quem possa interessar esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, abraço, tchau, tchau.